Vamos iniciar então nosso estudo de hoje, quarta-feira, entoando o nosso sagrado mantra Om por 3 vezes. Om, Om, Om. Om Ganapataye Namaha. Om Ai Saraswatyaye Namo Namaha. Om Shri Krishna Vande Jagadguru. Clamamos pelas bênçãos dos mestres. Neste estudo de hoje, clamamos também pelas bênçãos da Mãe Saraswati, para que ela ilumine as nossas mentes e intelectos, para que possamos compreender as verdades. E clamamos também para que Shri Krishna nos ajude também a clarear o nosso discernimento e compreender que só existe Brahman. Que assim seja. Então, continuando o Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento. Chegamos ao shloka número 237, ou quase no meio. E agora o título é Eu Sou Brahman. A tradução seria Eu sou o Supremo, eu sou o Absoluto, que é, na verdade, um estado de realização no qual a pessoa se funde no Ser Supremo. Então, o Shloka diz o seguinte: Brahman é supremo, é a realidade. Porque, como nós estamos trabalhando com discernimento, então nós temos que saber o que é real e o que não é real. E Brahman, o absoluto, o ser supremo, é a realidade, que não pode ser captada pelos nossos sentidos, nem tampouco a mente, nem o intelecto. Depois diz o texto, sem um segundo. Nessa tradução ficou mais claro o que é o sem segundo. Porque nessa tradução foi colocado a palavra sem um segundo. Esse é que ajuda a compreender melhor esse dístico, vedântico, e não só nessa escritura, como em várias outras escrituras vedânticas, aparece o sem segundo. Aqui, então, foi colocado 1 sem um segundo.
ou seja, porque nesse absoluto está tudo, e, mas não é a soma de diferentes partes que fazem um tudo. Na verdade, é um todo, e não a soma de diferentes partes. Por isso, essa palavra um sem um segundo, esse dístico, que é esse absoluto, a existência desse absoluto pressupõe a existência de todos os seres em um só. Então, não existe uma dualidade. Não existe um e um outro. Não existe um outro. Só existe um, aquele, que é o Brahman, que é o Supremo. E esse Brahman, continua o texto explicando, ele é pura consciência. Pura consciência é quando a consciência está livre dos sentidos, dos objetos materiais, do mundo, está livre da mente, está livre do intelecto, ela é pura, pura. Muitos mestres também dão o exemplo que a luz pura, nós não podemos ver a luz pura. Nós vemos somente a luz, o reflexo da luz refletida nos objetos, mas a própria luz não vemos. Então, consciência pura seria semelhante a essa luz pura, a luz que, que é sem o reflexo, porque isso que nós vemos não é a luz, é o reflexo da luz. Então, esse mundo que nós vemos não é a consciência pura, é o reflexo da consciência pura. Então, é muito utilizado também essa sentença de que Brahman é a pura consciência e que ele é livre de qualquer mácula. Então, ele é tão puro que nada pode manchá-lo. E mesmo uma coisa impura, quando entra em Brahman, ela, antes de entrar, ela já se tornou pura. Então, ele é livre de qualquer mácula. E ele é a própria serenidade. Isso também é interessante, né? A gente encontrar a tranquilidade, a serenidade, a calma, o equilíbrio, o controle é muito importante. O mestre, por exemplo, falou: fique sempre calmo, independente do que esteja acontecendo, e tudo se resolverá. Então, a serenidade é muito importante, a calma, a tranquilidade, porque só quando a mente se acalma e fica tranquila é que pode refletir a pura consciência, ou Brahman. E diz aqui também que não tem começo nem fim. O eterno, né, ser, ele não tem começo nem fim. É eterno. E não conhece mudanças, porque o que não é real, o irreal, está sempre mudando. Não é permanente. É sempre impermanente, que no caso é o universo material, o mundo. E que Brahman também, aqui o texto diz, ele é a alegria eterna. Alegria, a tradução é melhor, é a bem-aventurança eterna.
melhor do que a alegria. Ele é a bem-aventurança, porque a alegria, muitas coisas mundanas podem nos dar alegria, mas bem-aventurança só o contato com o Espírito Supremo é que você tem. Agora, deve ser o 238, isso. Sim. Diz assim: Brahman transcende a aparência do múltiplo criado por Maya. Então, o Supremo ele está além da aparência, da multiplicidade, da diversidade que é criada por Maya, ou aspecto de Deus, que é aquele aspecto que encobre a realidade. E ele é projetado por Maya. E Brahman é eterno, isso já vimos. E ele é perpetuamente fora do alcance da dor. Então, para sempre, nenhuma dor pode atingir o Supremo. Quanto mais você se aproxima do Supremo, mais longe você vai ficando da dor e do sofrimento. E ele é indiviso. Então, em vários mestres e livros sagrados dizem o Supremo não pode partir-se. Ele é um bloco unigênito, como aquele cristal duro, unido em si mesmo. Então, ele é indiviso e também imensurável, porque nada pode medir o Supremo. E ele é sem forma e sem nome, porque qualquer forma e qualquer nome, qualquer forma é uma limitação, e qualquer nome é uma coisa passageira, não permanente. E ele é indiferenciado, ou seja, não existe diferenças nele, só existe tudo é o ser, tudo é igual. E ele é imutável, porque o mundo, a natureza, a Maia é sempre mudando, mudando, mudando. Mas ele é aquilo que permanece imutável, imóvel, no meio de todo o movimento e a mutação. E diz o texto, ele brilha com a sua própria luz, porque ele é autoluminoso. Ele é quem manifesta a luz do sol, a luz das estrelas, a luz que, quando dormimos e sonhamos, vemos as coisas através dessa luz da consciência. E ele está em todas as coisas que podem ser conhecidas neste universo. Então, este também é uma frase que também sempre se aproxima das alusões sobre o Supremo, é que ele permeia todas as coisas, ele interpenetra, ele é o ser de todos os seres. Então, agora, vamos, ainda não acabou, 238, né? Aqui, já acabou ali, né? E aí, chegamos agora ao 239.
Os videntes iluminados o percebem como a realidade suprema. Porque esse sentido de vidente aqui dessa palavra é diferente do sentido comumente usado aqui no Ocidente. Nós usamos a palavra vidente para aquele que tem uma clarividência. Aqui não se refere a isso. São os sábios, né? São os sábios que são chamados os rishis, que revelaram a verdade que estava velada. Então, eles revelaram. E, por isso, eles são os que viram o Supremo, né? Viram a verdade, por isso eles são chamados de videntes. Mas é diferente do sentido utilizado como os clarividentes. Não é isso. Não é que eles sejam clarividentes de verem coisas do passado, do futuro, ou coisas que ninguém está podendo ver e que existem no presente. Não, não é esse sentido. É o sentido da visão cósmica do Supremo. Muito bem. E esses videntes, viram essa realidade suprema, que é infinita, absoluta, sem partes, a pura consciência. E nele, no Supremo, descobrem que o conhecedor, o conhecimento e a coisa conhecida se tornam unos. Então, esse processo também é tecnicamente chamado de samyama, quando acontece essa união do observador ao a coisa observada e a observância. Quando essas três coisas se fundem em uma só. Então, o sujeito ele se funde no objeto e na percepção que ele tem do objeto. Essas três coisas se tornam unas no Supremo. Não existe essa separação dessas três coisas. E o Sutra Sloka 240 diz: eles, quem? Os videntes, o conhecem como a realidade que não pode ser rejeitada. Entre parênteses, já que ele está sempre presente na alma humana, porque ele é o ser de todos os seres. Então, essa realidade não pode ser rejeitada nem apreendida, entre parênteses, já que ele está além do poder da mente e da palavra. Então, a realidade suprema não pode ser apreendida pela mente, por palestras ou até por escrituras, porque ele está além disso, essa realidade suprema. Sabem que ele é imensurável. Os videntes, né, sabem que ele é imensurável, sem princípio, sem fim, supremo em sua glória. Eles compreendem a verdade. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Que esse é um dos 4 versos sagrados dos Vedas. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Assim como todos os seres autorrealizados atingem isso. Como Jesus mesmo falou, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse mim não é
a personalidade, o nome, a forma, o corpo de Jesus, mas é o ser de todos os seres. Quando o sábio se identificou a esse ser, se uniu, né? Agora, esse é o 240, foi até aí uma introdução assim sobre aspectos do Brahman, mas esses aspectos não são o Brahman. O Brahman ainda está além de todos o que se possa falar ou pensar sobre ele. E agora a continuação diz que isso és tu. Então, no 241, O mestre. o Shankaracharya diz: as escrituras estabelecem a absoluta identidade de Atman e Brahman. Da alma, né? Atman, podemos ver como alma, e Brahman como Deus, né? Vamos para ficar Isso, mais claro, né? que é o Espírito O Supremo, Espírito Supremo, né? E a diferente de alma, alma. e a alma. Mas ali está dizendo que as escrituras estabelecem a absoluta identidade, a igualdade, né? De Atman e Brahman. Dão o exemplo que a gota d'água e o oceano são idênticos. Eles têm uma identidade entre eles, porque a essência da gota d'água, H2O, é a essência do oceano também. Então, em essência, eles são idênticos. Então, o nosso verdadeiro ser, em essência, é idêntico ao absoluto. E, e essas escrituras estabelecem essa identidade quando elas declaram constantemente, repetidamente, isso és tu, ou aquilo és tu, né? Não é uma coisa assim, não há palavra para poder definir, por isso se usa isso és tu, mas ele não é isso, né? Nem aquilo. Ele é o transcendental, mas comumente o sentido que é isso és tu, ou tu és aquilo, não é um sentido mental intelectual, é um sentido de que você é aquele transcendental, além da mente, além da matéria, e porém você pensa, por estar identificado com o corpo, com a mente, com o ego, você se pensa separado dele, que é o Supremo. Você é aquilo, esse Supremo, esse absoluto, essa verdade eterna. E os termos Brahman e Atman, no seu verdadeiro significado, se referem respectivamente a isso, né, que é o Brahman, e tu, que é o Atman. Porque o Atman ele é idêntico ao Brahman, mas o Atman, ele quando se mistura ao, ao à mente, ao corpo, aos sentidos e ao ego, ele surge como uma alma individual. Mas a natureza, essa alma, Essencial, né? essa alma individual, ela é diferente da alma real, que é a alma pura, né? A alma interior, que não está condicionada ou mesclada com o ego, com a mente e por aí vai, né? Ela é uma alma que transcende todo condicionamento. É a verdadeira alma,
A alma individual, não. Ela é passageira, porque quando a, a alma se une a Deus, acaba a individualidade. E aí agora diz o texto 242. No seu sentido literal, vírgula, superficial, vírgula, Brahman e Atman têm atributos opostos, como o Sol e o vagalume. É um outro exemplo, diferente da gota d'água e o oceano. O rei e o seu servo, natureza de um rei e a natureza de um, assim, atendente do rei. E o oceano e o poço, eles têm atributos diferentes. O poço de água, o poço tem água, mas perto do oceano, né, o que é um poço de água? Ou o Monte Meru e o átomo. Esse Monte Meru é mitológico, não é um monte real, físico. E diz que ele é a espinha dorsal do universo. Não existe aqui na Terra. E, e ele é assim imenso, imenso, mas digamos diferente do átomo, que é uma coisa minúscula, né? Imperceptível, tão ínfima. E a identidade de ambos, Brahman e Atman, só é estabelecida quando os compreendemos no seu verdadeiro significado e não num sentido superficial. Então, quando compreendemos a essência de Brahman e de Atman, aí compreendemos essa identidade entre eles. E 243, o Sloka diz: Brahman pode referir-se a Deus, o soberano de Maya, né? Porque Maya é uma projeção do Supremo, né? E criador do universo. Bom, o Atman pode referir-se à alma individual, associada com os 5 invólucros, que são efeitos de Maya. Esses 5 invólucros são os efeitos de Maya, que ele já detalhou antes. Já estudamos antes. Só para dar uma pincelada, né, principal, mais conhecido são aqueles que nós já falamos, a mente, né? O corpo, a energia, o prana, energia vital, o né? Intelecto e o ego, né? Todos são coisas que envolvem a realidade suprema, né? E onde paramos aqui, o Atman, desse ponto de vista, ele possui atributos opostos. Brahman e Atman, desse ponto de vista, eles são diferentes. Mas essa aparente oposição é causada por Maya, a ilusão, e pelos seus efeitos. Maya é filha da ignorância, né? E ela tem muitas projeções e efeitos. Portanto, ela não é real. Ela quem? Não é Maya. Essa separação entre Atman e Brahman não é real, mas é uma sobreimposição. Essa ela é sobreposta sobre isso. Por exemplo, você tem aqui o livro,
Mas você pega o livro, né? Não sei se vai aparecer. Temos um livro aqui. Aí eu boto o livro aqui assim, sim. Mas aí em cima do livro eu ponho essa apostila. Agora o livro está sobre imposto Apostila. pela apostila. O livro está encoberto. Então, sobreimposição no Vedanta significa isso, a encoberto, né? E você coloca uma coisa sobre a outra. E o exemplo clássico é aquele de ver a serpente numa cobra, você Uma sobre corda. uma corda, você sobreimpôs. Porque você pode ver a Serpente serpente numa numa cobra? cobra, Uma pode. cobra você é igual. A cobra e a serpente são iguais. Agora, você não pode ver uma serpente numa corda, Não. que a corda é corda, mas você mentalmente projeta e acha que é uma serpente, mas não é, é uma corda. Então, essa é a sobreimposição. Esses, agora, 244, esses atributos produzidos por Maya e seus efeitos são sobrepostos a Deus e à alma individual. Então, encobrem, né? Quando são completamente eliminados, essas sobreimposições, e nem a alma nem Deus permanecem, porque agora só existe um, não existe Dois. dois. Se tomarmos o reino de um rei e as armas de um soldado, não existem nem soldado nem rei. Por quê? O soldado, para ser um soldado, ele precisa ter arma, espada, lança, arco e flecha, naquele tempo, né? Quando foi escrito. E para existir um reino, precisa é, o, o reino de um rei, quando for tomado, o rei já não existe mais, porque ele foi deposto. Agora pode existir um outro rei que assume aquele trono que ficou vago, mas aquele rei não existe mais. Então, dessa é um exemplo de como não vai mais existir a, dois, a alma individual e a alma suprema. Elas se fundem em si mesmas e só existirá um. Agora diz aqui, no 245, as escrituras repudiam qualquer ideia de uma dualidade em Brahman. É um complemento àquele que estávamos comentando. Como mandam as escrituras? Não, não. Elas repudiam qualquer ideia de uma dualidade em Brahman. Que o homem busque a iluminação no conhecimento de Brahman, como mandam as escrituras. Então, as escrituras recomendam: busca a Deus, ilumine-se em Deus. Continua o texto dizendo: então, aqueles atributos que a nossa ignorância sobrepôs à realidade, a Deus ou ao Supremo, desaparecerão. Quando? Quando você tiver o perfeito conhecimento
do Ser Supremo, que não é o conhecimento dos livros, nem das escrituras, nem das palavras dos mestres. Esse é o conhecimento que vem de dentro do nosso próprio ser. Então, vamos agora para o 246. Brahman não é nem o universo denso, nem o universo sutil. O universo denso é a parte grosseira do universo. Mas essa parte grosseira, formada pelos 5 elementos, a água misturada com a terra, com o ar, com o fogo e tal, e o éter, é a parte externa. E existe a parte interna, que é a parte sutil do universo. Por isso ele falou universo denso, nem o universo sutil. O mundo aparente é produzido pela nossa imaginação na sua ignorância. Então, esse mundo, na verdade, é como um sonho. Ele não é real. Ele é imaginado devido à nossa ignorância. Quando surge o sol do conhecimento, o sol da verdade, o mundo se desfaz também em nós. Aí só existe o absoluto. Você vê que Deus é onipresente, tudo é Deus. E aí, continua o texto dizendo: o mundo aparente é produzido pela nossa. Ah, já li. Ele não é real. O mundo não é real, é um sonho. Você tem que ficar ciente e ter fé e crer verdadeiramente que esse mundo não é real. E continua dizendo: é como ver na corda a serpente. É uma sobreimposição. É como um sonho passageiro. Assim, o homem deve praticar o discernimento espiritual, o conhecimento espiritual, a sabedoria do ser interior e libertar-se da consciência que tem do mundo objetivo. Essa consciência tem que se desfazer para dar a, o lugar à consciência cósmica, a consciência universal, a consciência suprema, a consciência do Brahman, a consciência divina, né? Ou consciência pura. Muito bem. Então, que ele medite sobre a identidade de Brahman e de Atman e compreenda a verdade. Então, ele tem que discernir, ele tem que discriminar, ele tem que buscar a realização dessa identidade. Eu e o Pai somos um. Eu sou ele, eu sou ele. Né? Aham, Brahmasmi é esse sentido, né? É o nosso verdadeiro ser, é o absoluto. E agora no 247, diz assim: pelo discernimento espiritual, que ele perceba o verdadeiro sentido profundo dos termos Brahman e Atman, compreendendo assim a absoluta identidade de ambos. Vê a realidade em ambos e verás que não há senão um, ou seja, aquele um
sem um segundo. Tudo tudo é um, tudo é uno. É isso que a gente tem que compreender e realizar. E não que nós somos um ser individual separado do universo. Por isso que diz une, é uno. Essa diversidade, universo, é una. Agora temos o 248. Quando dizemos, abre aspas, esse homem é o mesmo Devadatta que encontrei antes, fecha aspas. Estabelecemos uma identidade pessoal desconsiderando os atributos que lhe foram sobrepostos pelas circunstâncias do nosso encontro anterior. De modo exatamente idêntico, quando consideramos o ensinamento espiritual expresso nas palavras isso és tu, devemos desprezar os atributos que foram sobrepostos a isso e a tu. Isso é o Brahman, né? E tu é a alma individual. Então, esses atributos impostos é que fazem, assim, temporariamente, essa separação, essa ignorância. É um véu, né? Que é como se fosse uma cortina, né? Mas quando a cortina do palco se abre, você vê a realidade, né? Então, vamos agora para o 249. O homem sábio, dotado de verdadeiro discernimento, compreende que a essência de Brahman e Atman é a pura consciência, e assim percebe sua identidade absoluta. Porque também algumas escrituras falam, né, que a consciência ela interpenetra tudo. Está na folha, está no vento, está na árvore, está na formiga, está no mosquito, está em tudo. Todos são conscientes, todos. Então, a essência de Brahman e Atman é a consciência suprema. Porque Brahman é a consciência eterna. E o Atman, ele também é consciente. Tudo é essa consciência. Sem a consciência, nada existe. E assim percebe sua identidade absoluta. A identidade de Brahman e Atman é declarada em centenas de textos de livros sagrados. Então, agora vamos ler o último de hoje, o 250. Sloka. Abandona a falsa noção de que o Atman é esse corpo, esse fantasma. Aqui, então, é colocado o corpo como um fantasma, que não é real, né? Medita sobre a verdade de que Atman não é nem denso, nem sutil, nem baixo, nem alto, porque qualquer um desses adjetivos faria com que o Atman fosse limitado. E continua o texto dizendo de que ele existe por si mesmo. Então, o Atman ele é autoexistente. Ninguém
ou nenhuma outra coisa dá existência ao Atman. E, nesse sentido, o Atman aqui é a alma espiritual, não é a alma individual. E ele é livre como o céu, fora do alcance do pensamento. Purifica teu coração até chegares ao conhecimento de que, abre aspas, eu sou Brahman, fecha aspas. Realiza teu próprio Atman, que é a consciência pura e infinita. Então, a pessoa vai purificando a mente, o intelecto, e acaba chegando a essa realidade de que ela, na verdade, não é nenhuma dessas limitações. Ela é o que tudo, na verdade, é a consciência pura, ilimitada. Então, com isto, terminamos o estudo de hoje. Vamos encerrar. Encerrar o mantra de encerramento.